Bom, agora eu vou chamar a Karina, que participou da comissão organizadora do concurso literário jovem. Ela vai contar para vocês como é que foi essa experiência extraordinária. Karina. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Boa noite. Bom, desde o começo, que já tem mais de um ano atrás, para mim, eu fiquei muito feliz em poder colaborar com essa maravilhosa iniciativa, fazendo parte da comissão organizadora do concurso literário. Principalmente por gostar tanto do livro Bases para a Sua Conduta, meu fiel companheiro e amigo desde criança. Mas não posso negar que passaram alguns pensamentos de dúvida em minha mente. Será que algum adolescente vai se interessar? Vai ler o livro e fazer uma redação? Sei que os prêmios são muito bons, mas em tempos de internet, jogos, diversão, vestibular, preguiça e pouca chance de ganhar, uma vez que eram apenas 10 prêmios, num concurso nacional, quem se aventuraria nessa viagem? E qual não foi a minha surpresa quando começaram as inscrições? De todas as partes e cantos do Brasil, de todas as séries do 1º ao 3º ano, haviam adolescentes guerreiros, com iniciativa. Que alegria isso me deu! Parecia uma panela de pipocas, que aos poucos iam estourando. Já ganharam ponto comigo pelo simples fato de terem feito um trabalho que não valia nota, por vontade própria, pelo desafio. Por que não participar? Infelizmente, não era possível premiar a todos com essa parte física, mas o prêmio maior, o que mais gostaríamos de dar, todos receberam. E comprovamos isso através dos textos enviados. A oportunidade de mergulhar nas páginas do livro e cair dentro de si mesmos. Aí veio a parte mais legal e difícil para nós, a leitura e seleção dos trabalhos. Houve envolvimento de muitos colaboradores da Fundação Logosófica em todo o Brasil nessa deliciosa tarefa. Tínhamos 4.025 trabalhos. A leitura dos trabalhos foi para mim como abrir uma caixa de bombons recheados, onde não sabemos os sabores que vamos encontrar. Foram muitos dias e noites lendo trabalhos, sem vontade de parar. Percebi que os trabalhos que mais me agradavam eram aqueles onde o autor falava de sua experiência, de sua emoção e sentimentos, onde ele estava presente dentro de suas palavras. E foi justamente isso que me motivou a falar aqui hoje. Não sou uma pessoa que gosta muito de falar, mas o pensamento que me veio foi: se esses adolescentes estão sendo tão generosos em compartilhar suas emoções, e se isso me fez tão bem, como eu posso não compartilhar essa experiência que foi tão rica e me fez tão feliz? Me identifiquei com muitos. Pude reviver a adolescente que fui, algumas angústias, ansiedades, descobertas, preocupações com o futuro. À medida que ia lendo, tinha vontade de conhecer melhor seus autores. Como seriam? O Hugo, que captou que temos capacidade muito maior do que as nossas limitações aparentes permitem enxergar. O Carlos, que viu que a observação deve ser utilizada principalmente para observarmos a nós mesmos. A Will Van Crisia, que menciona que temos faíscas dentro de nós que esperam pelo momento de brilhar. A Sabrina, que gostaria de ter um manual para saber a maneira correta de agir nas situações difíceis e percebeu que as soluções para esses problemas estão dentro de nós.
O Augusto, que descobriu no espelho a ciência do saber, que podemos conhecer o Criador por sua obra. A Isadora, que estava buscando sair de sua zona de conforto e concluiu que a busca da felicidade está dentro de nós. A Marina, se dizendo inicialmente insensata, que recuperou sua paixão pela vida. A Bianca, que mencionou o mundo dos sonhos, de mentes abertas e corações alados. O Ângelo, que falou sobre leis, princípios, bússola, seu pai e seu irmão de maneira tão generosa. A Letícia, por sua avidez pelo conhecimento e sua responsabilidade diante do futuro. Eu poderia mencionar aqui tudo o que me tocou sobre todos os outros autores que não estão aqui hoje. Mas, devido ao tempo, só me deram 5 minutos, isso não é possível. Dessa forma, destaquei alguns pontos comuns ressaltados nos trabalhos. São eles, né? A dificuldade de se viver no mundo atual, hostil, cheio de problemas, que só quer saber de comodidade. A logosofia falar de Deus, uma ciência que fala de Deus e que ensina que o caminho para se chegar até Ele é pelo conhecimento, pelo saber. A necessidade de se estudar e de se adquirir conhecimento sempre, de qualquer espécie que seja, com o objetivo de mudar a própria vida. Como pequenas dicas aplicadas no dia a dia podem nos transformar. O equilíbrio que se deve buscar entre a vida física e a vida espiritual. A sabedoria e a generosidade do autor, presente em todas as palavras do livro. O despertar para um novo conceito de vida, onde fazer o bem e cultivar valores é o que há de mais importante. A influência que as modificações que cada um pode fazer individualmente pode mudar a própria vida e a vida dos demais, chegando-se assim a um mundo melhor. Parabenizo e deixo aqui o meu especial agradecimento, né, a todos esses valentes alunos, através dos quais pude viver momentos intensos, de sorrisos e lágrimas, muitas lágrimas, que me deram mais um empurrãozinho na vontade de fazer mais, de lutar e não desistir jamais, pela busca de um mundo melhor, pois há joias preciosas em todos os cantos que estão em busca do bem. Obrigada e parabéns. Uma noite muito feliz, né? Que o Rio de Janeiro está compartilhando com todo mundo pela internet. Bom, agora nós vamos começar, eu acho que um grande momento, né? Que todo mundo está esperando, que é justamente a entrega da premiação. Eu quero só explicar para vocês o seguinte, que do 2º ao 10º colocado vai ganhar um iPad, mais um kit de livros de logosofia. E cada escola, do 2º ao 10º colocado, vai ganhar 5 notebooks cada. O primeiro lugar vai receber um iPad, um iPhone, um iPod e também um kit de livros de logosofia. A escola também vai ser premiada e vai ganhar uma louça completa eletrônica. Faz parte. Bom, todos esses prêmios para as escolas vão ser despachados por transportadora sem nenhum custo para as escolas. Tá? E todos os professores que foram indicados pelos alunos e as escolas também vão ganhar um kit completo de livros de logosofia. Agora a gente vai começar a entrega da premiação. Eu vou chamar agora o 10º colocado, que se chama Hugo Alexandre Venâncio Pinto. O título dele foi Adentrando em Novos Caminhos. Ele tem 16 anos, é do 3º ano do Colégio Delta de Anápolis, Goiás.
Eu não conhecia a logosofia até o concurso, mas felizmente eu conheci agora. A logosofia é uma ciência muito bonita. Eu gostei de ser apresentado para os conceitos que eu aprendi depois disso. Ele traz uma certa clareza para todos os meus objetivos da vida. Então eu gostei muito de conhecer. Foi realmente muito agradável de ler, foi uma leitura emocionante. Eu fiquei realmente emocionado quando eu li aquelas palavras, parecia algo tão sábio que eu estava lendo ali, parecia algo que eu estava absorvendo, que iria fazer bem para a minha vida. Me faz pensar de uma forma mais clara aquilo que está no meu dia a dia, que antes eu poderia até não dar tanta atenção, mas com a leitura, com as dicas de escrever sempre o que eu estou pensando, melhorou na questão de poder desenvolver minhas ideias. Isso com certeza vai me ajudar e está me ajudando nos estudos, porque nada que a gente pensa é descartável, sempre tem um bom uso para isso. Boa noite, todo mundo. O título do meu texto é Adentrando em Novos Caminhos. O livro Bases para Sua Conduta, obra de cunho logosófico do escritor Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, apresenta um novo conceito de vida para os jovens modernos. Ao perceber o ritmo tomado pela sociedade e como este afeta não somente os adultos, mas também os que ainda estão em plena mocidade, o autor, fundador dos conceitos da logosofia, faz uma obra que sucede em uma conversa franca com o leitor, sincera, que visa ajudar a nós, jovens, que somos obrigados a conviver com um mundo cada vez mais hostil, a levar uma vida melhor tanto em comunidade quanto individualmente. Por meio de uma linguagem inteligente e clara, Pecote parece tomar um cuidado quase paterno com cada palavra escrita, sabendo que suas dicas e conselhos podem mudar o modo de vida do leitor que der atenção à sua obra. Isso prova o labor ao qual o autor se submeteu para passar seu conhecimento adiante, assim como se esse fosse uma joia de inestimável valor que estivesse sendo compartilhada com o público. Cada página transborda a sabedoria de um homem com uma visão diferente de mundo, que parece observar além do que outra pessoa faria. É muito interessante ver como Pecote une a sabedoria com a divindade, usando o conhecimento aprofundado de todas as coisas como caminho seguro para atingir a presença de Deus em nossas vidas. Essa união de base se faz importante, visto que razão e crença costumam se distanciar à medida que são compreendidas com mais clareza. As observações que Pecote aconselha fazer têm o papel de, justamente, entender a presença de uma aura superior em todos os lugares, de julgar de modo consistente o meio ao nosso redor. Daí, perceber que um Deus existe em meio a todas as coisas, sejam elas animadas ou não. Há uma constante preocupação em satisfazer o espírito, engrandecendo assim o ser. Porém, hora nenhuma, o físico é deixado de lado. Pecote defende a conexão de equilíbrio entre ambas as partes, mostrando, muitas vezes por experiência própria, como conseguir essa interação que parece tão difícil de ser feita. Ressalta a importância do trabalho para manter as necessidades físicas e, a todo momento, retoma aos estudos como meio para a edificação de uma mente mais brilhante e eficaz. Essa eficácia da mente torna-se de fundamental ajuda para o melhor desempenho na parte física, formando assim uma relação mútua em benefício ao próprio indivíduo que põe em prática a teoria proposta pelo autor. A experiência proporcionada pela leitura de Bases para Sua Conduta foi realmente modificadora. Cada página guarda em si novos horizontes que pareciam turvos até então. A observação e construção de ideias claras tornaram-se cada vez mais constantes. Depois de ter o prazer de ser apresentado a palavras de tamanha sapiência, procuro sempre me melhorar, para que talvez o engrandecimento do meu ser possa afetar de forma positiva todo o meio onde vivo. Assim, a sociedade tão cheia de problemas pode se tornar muito mais apreciativa. A logosofia é um meio de elevação, muito bem elaborado por seu criador, que deve chegar ao conhecimento das grandes massas, para que então aprendam que tem capacidade muito maior do que suas limitações aparentes permitem enxergar. O mundo, com certeza, seria muito melhor. Muito obrigado.
Obrigado. Parabéns. Eu quero só explicar que essa rosa, para quem leu Bases para a Sua Conduta, o livro, bom, quem leu já sabe, né? Mas quem não leu, eu vou dar uma canja aqui. Essa rosa representa muito mais que uma rosa. Como o autor explica, que as páginas do livro Bases para a Sua Conduta representam muito mais que meras páginas de um livro, porque contém conhecimento, afeto, amor, orientações de um pai para um filho. Agora eu vou chamar o Carlos Eduardo Lopes de Vasconcelos. Ele fez o título Um Símbolo, uma Recordação. Ele tem 15 anos, é do 2º ano. A Escola Estadual Flávio dos Santos, é de Belo Horizonte, Minas Gerais. A primeira vez que eu ouvi falar da logosofia foi pelo livro Bases para a Sua Conduta. Eu estava numa biblioteca, a biblioteca pública lá da minha cidade. E aí eu tinha acabado de fazer meu cadastro lá para pegar os livros, essas coisas assim, que eu gosto de estudar uns livros lá. E aí eu vi um cartaz assim, aí eu falei assim, nossa gente, que é isso, logosofia? Essa palavra assim que é tão assim estranha, né? Aí eu comecei a olhar na internet sobre o que era, como podia participar, olhei o regulamento. E aí eu falei assim, vamos ler esse livro. Tanto que eu nem li o livro, né? Eu ouvi o livro. O carinho que ele tinha pelo filho dele, né? Que ele estava passando aqueles conselhos todos para os filhos dele e que ele falava de várias coisas sobre a vida e que muitas vezes eu escrevia isso no meu caderninho. Eu fazia uma conduta para mim desde pequenininho, eu sempre fiz essa conduta. E quando eu li o livro eu falei assim, gente, como que pode um cara fazer essas mesmas coisas que eu? Eu tentei na redação colocar um pouquinho de cada coisa que eu senti, mas às vezes eu sentia que era pouco, porque eu não conseguia definir o que eu senti em palavras, pelo livro, por toda essa emoção que eu passei, essa identificação. Boa noite. O título da minha redação é Um Símbolo, uma Recordação. E vamos começar, né? Como o autor cita no início do livro, estamos em uma época difícil, seja pela convulsão mental de quase todos os seres que habitam o mundo, seja porque o próprio futuro se tornou incerto para todos aqueles como eu necessitam edificar um porvir. Com essa concepção, o autor teve sobre a época em que vivemos e de como a encaramos. Iniciei a leitura, ou melhor, o estudo do livro Bases para a Sua Conduta. O que chamou mais minha atenção no livro foi a indescritível presença viva do autor em cada conselho, em cada palavra escrita. Mas, além disso, os belos conselhos que ele nos dá. A obra nos ensina tantas coisas de tão diversos assuntos, e mesmo assim não altera o seu desfecho, nos convergindo para o mesmo lugar, o saber. Pergunto-me, como podem caber tantos conselhos tão bem elaborados em tão poucas páginas? Por intermédio destes conselhos, não precisamos mais sofrer, nem errar para aprender, e por consequência disso, nos tornamos mais sábios. Havia conselhos na obra que eu já os praticava inconscientemente, como o da observação. Sempre observei as pessoas, mas nunca pensei em observá-las para o meu aperfeiçoamento. Depois que li sobre a observação no livro, aprendi como empregá-la para corrigir minhas deficiências e melhorar minhas qualidades, pois a observação pode ser usada não só para olharmos como os outros são, mas também para olharmos nós mesmos. Tudo de bom que observamos nos outros, podemos procurar reproduzir em nós. E se, pelo contrário, o que observarmos for de alguma maneira ruim ou desagradável, podemos, a partir disso, não reproduzir o mesmo que estes fizeram. Com a idealização de um pensamento consciente, o autor nos leva ao mais íntimo dos conhecimentos, nós mesmos. Por inferência do autoconhecimento, nos transformamos em pessoas melhores. Bases para a Sua Conduta nos ensina uma conduta benevolente para nós e para as pessoas ao nosso redor. A obra me deu a oportunidade de viver uma vida mais organizada, mais observada e mais bem pensada, e, por consequência destes, mais equilibrada. Com poucos dias
que comecei a praticar os conselhos presentes nesse livro, pude notar grande diferença em meu cotidiano. Isso me dá mais entusiasmo para incluir ainda mais esses ensinamentos em minha vida. Um livro, um simples livro, sendo iguais aos demais livros, ao ser oferecido a mim mesmo, todo esse conhecimento se transformou. Passou a ter outro valor. De suas páginas se desprendem outros ensinamentos. Já não é um livro, é um símbolo, uma recordação, que eu espero nunca esquecer, pois Bases para a Sua Conduta está gravado definitivamente no fundo da minha alma. Obrigado. Bom, agora em 7º lugar, Wilvan Crisia Silva. Em 8º, Silva de Andrada, Um Olhar Mais Profundo das Bases. 18 anos, 3º ano, Escola Estadual Duque de Caxias. Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu nunca tinha ouvido falar da logosofia até ler o livro. Eu fiquei sabendo por um panfleto no ônibus. E eu me interesso por esse tipo de concurso, então eu procurei saber e fui fazer. No primeiro momento eu achei, nossa, eu vou ter que ler um livro cansativo para fazer isso. Só que conforme eu fui lendo, foi desenvolvendo aquilo e eu fui me identificando com as partes. E quanto mais eu ia lendo, mais eu ia me identificando, então achei muito bom o livro. A parte do livro que mais me tocou foi o final, aquela parte da rosa, assim. Eu achei muito... mexe com significados e cada pessoa pode construir um significado diferente para aquilo, então aquela parte me tocou bastante. O livro mudou a minha vida porque ele fala de diversos problemas que estão acontecendo esse ano. Esse ano, vestibular, estresse de todo lado, pressão de todo lado, e eu acabei me desorganizando, mesmo em todos os quesitos da minha vida. E aí ele me ajudou a procurar realmente as bases que eu precisava para resolver cada um desses problemas. Obrigada. Boa noite. O nome do meu texto é Um Olhar Mais Profundo das Bases. Atualmente, a sociedade, ao olhar para a difícil situação de suas novas gerações, tem dado preferência a uma dicotomia um tanto quanto leiga e generalizada. Enquanto grande parte culpa os novos tempos, baseando-se apenas em abstratos sinais apocalípticos e desconsiderando totalmente o fato de que cada homem carrega em si a capacidade de construir seu próprio destino, colhendo ao longo desta toda a consequência de seus atos, outros analisam a situação por um campo mais social e cético, colocando o jovem na posição de mero produto das influências tecnológicas de seu tempo. O que é o jovem nos dias de hoje, afinal? Um simples corpo manuseado pela constante movimentação da esteira do progresso e da influência científica e tecnológica? Apenas mais uma comprovação sólida da falta de esperança que habita agora a mente e o coração da humanidade? Para Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, em Bases para Sua Conduta, o jovem é mais. Tem de ser visto como um novo caminho e, ao mesmo tempo, um novo caminhante. O livro traz ao leitor uma reflexão concisa e harmoniosa sobre diversos pontos da vivência humana, cedendo em cada parágrafo um novo ensinamento básico e mostrando que cada pensamento ali contido tem como principal objetivo reacender as bases que, como parece acreditar o paterno autor, sempre existiram em nosso interior, como pequenas bases, como pequenas faíscas que esperam humildes pelo momento de, finalmente, brilharem em nosso ser, refletindo-se em nossas ações e relações diárias. Para cada campo essencial da vida, Pecote tece um vasto leque de conselhos e reflexões diferenciadas e atraentes, revelando às novas gerações uma sabedoria enérgica e juvenil, permitindo-lhes assim a construção de uma descoberta sólida de si mesmo e de seu papel como ponte interativa entre o mundo e seus semelhantes. Demarcado do início ao fim por uma humildade exalante, o livro apresenta uma das características mais marcantes do autor,
a maneira com que mescla sua visão de Deus a seus ensinamentos, revelando-o como uma força acolhedora e totalmente inerente ao homem e a qualquer ato que dele provenha. O livro, então, nos surpreende com um desfecho doce e de delicadeza ímpar, usando o simbolismo de uma rosa com tamanha destreza e calidez que nos entorpece, ao mesmo tempo em que torna todo o conhecimento colhido ao longo da leitura algo tão substancial que pode ser sentido de modo tátil, nos mostrando que, como o autor mesmo salientou em diversos trechos da obra, as modificações do pensamento nunca deixam de estar ligadas às nossas ações. Cumprindo seu papel com louvor, Bases para sua conduta não só nos enriquece com seu profundo conhecimento, como também nos revela a beleza de despertar verdadeiramente para a vida e mostrar que, com as bases corretas, qualquer um de nós, jovem ou não, pode alçar voos sublimes. Uma importante correção. O sobrenome da Wilvan Crisia é Silva de Andrade. Bom, agora sim, ao 7º lugar, Sabrina Luana de Souza Silva. Um manual para a vida. Ela tem 16 anos apenas, do 3º ano, Escola Estadual Minas Gerais, de Uberaba, Minas Gerais. Bom, o título da minha redação foi Um Manual para a Vida, que eu acho que o livro é, como eu falei, uma série de conselhos, né? Um manual de como você deve agir, como deve ser a sua conduta com relação a si mesma, com as outras pessoas. Por isso, minha redação foi uma espécie de manual para a vida. Como a gente leva a vida de uma forma automática, sem parar para pensar um pouco, principalmente sem parar para observar nossas próprias atitudes, as atitudes dos outros, que deve ser espelhado, que não deve ser copiado. Bom, acho que a parte do livro que mais me tocou foi a parte da evolução. A gente deve procurar evoluir sempre, né? Que cada dia é uma oportunidade de aprender mais. Então, se você tem um dia que você não aprende nada de novo, esse dia foi desperdiçado. Então, procurar sempre aprender mais e evoluir. Porque a leitura é bem fácil, assim, direta, são mais conselhos mesmo, coisas bem práticas para você colocar na sua vida. Levando a felicidade para uma pessoa, você está trazendo ela para você mesmo. Que o objetivo da vida você é ser feliz, mas também levar a felicidade para aqueles que estão à sua volta. Boa noite. O título do meu texto é Um Manual para a Vida. Diante de diversas situações, quando os problemas e as dificuldades cotidianas nos abatem, é bastante comum fazermos o seguinte questionamento: por que a vida não vem com manual de instruções? Seria bem mais fácil, afirmamos, se soubéssemos a maneira correta de agir nas situações mais difíceis. E é exatamente isso que o livro Bases para a Sua Conduta nos traz, um manual para a vida. Não se trata de nenhuma fórmula mágica ou previsões a respeito do futuro, mas sim de conselhos que nos fazem perceber que a solução para todas as situações da vida está mais perto do que se pensa, dentro de nós mesmos. Lendo cada trecho do livro, fui percebendo que a maior parte das dificuldades que enfrentamos no dia a dia poderia ser evitada, pois muitas delas são criadas por nossos próprios pensamentos, que refletem diretamente nossas atitudes, nos levando a tomar decisões erradas. Aprendi, então, que o importante não são os obstáculos em nosso caminho, mas a maneira como lidamos com eles. Se nos dispomos a enfrentá-los com coragem e sabedoria, eles se tornam irrelevantes e incapazes de nos atrapalhar. Em vários momentos, durante a leitura, questionei como nunca havia pensado antes nessas lições, que parecem tão simples, mas que são capazes de causar mudanças incríveis nas nossas relações diárias. E esse é outro fator importante abordado pelo autor. Estamos perdendo cada vez mais o hábito de pensar. Acostumamo-nos a realizar nossas atividades diárias de forma mecânica, sem refletir sobre elas, apenas nos deixando levar. E isso significa um prejuízo enorme, quando se aprende que o hábito de observar e refletir é extremamente valioso e que consiste em uma das formas mais ricas de estudo para a vida. Por isso, é necessário pensar e evoluir sempre, considerar cada dia uma oportunidade nova para aprender mais e mais, aprimorando nossa inteligência, pois isso é algo que, uma vez conquistado, ninguém será capaz de nos tirar. Aprendi muito também sobre o valor dos sentimentos,
de cultivar amizades e de fazer o bem acima de tudo, além da necessidade de transmitir esses ensinamentos para todos à nossa volta, através do exemplo. Quando demonstramos carinho e afeto para alguém, estamos levando felicidade a ela, e com isso, conseguiremos alcançar também a nossa felicidade, que não deve ser encarada como a simples concretização de um ou outro objetivo, mas como a nossa superação diária e a plenitude de nossa evolução moral. Acredito que, seguindo os ensinamentos do livro, aplicando todos os dias as bases para a conduta, sabendo refletir e reconhecer meus próprios erros e me esforçando para melhorá-los, buscando tratar com virtude todas as pessoas e acreditando que Deus jamais nos desamparará em nossas lutas, é possível ser alguém melhor, mais sábio e, inclusive, ajudar a tornar o mundo um lugar mais feliz. Bom, agora vamos ao sexto lugar. É o Augusto Felipe da Silva, o título, O Menino do Espelho, 16 anos, primeiro ano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Jaraguá do Sul, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Augusto. Eu ficava pensando, que coisa é essa, assim, achava estranho, sabe, um nome diferente, logosofia, achava estranho, mas nunca procurei pesquisar. Daí quando veio o concurso, aí eu liguei os pontos, eu achei muito interessante. A Biblioteca Pública Municipal da minha cidade me enviou um e-mail falando desse concurso, mas não me interessei muito, porque tinha que ler um livro e eu não queria ler o livro. Aí eu fiquei meio assim. Aí meu professor divulgou isso na escola. E como eu já havia me classificado em outro concurso, então as pessoas fizeram uma certa pressão. Augusto, tem um concurso literário, participa. Acho que foi bobeira da minha parte não querer ler o livro, porque é muito útil mesmo, é muito bom e é um diálogo com o autor. Então, assim, é extremamente agradável de ler o livro, foi uma surpresa. Eu achei genial a ideia que ele falou de fragmentar a felicidade. Você pode estar de mal com uma pessoa, mas você é feliz e bem-sucedido em outros aspectos da sua vida e você pode melhorar isso. Então, achei muito útil mesmo. E até mesmo coisas simples como você planejar sua rotina, você pensar no que você vai fazer hoje, amanhã e planejar o futuro, são coisas extremamente úteis, práticas e fáceis, mas não tinha pensado nisso antes de ler o livro. Obrigado. Boa noite. O título do meu texto é O Menino do Espelho. Decidi, pela última vez, descer. Fui até meu esconderijo, acionei a porta secreta e me deparei com o espelho da minha infância. Nele, não havia nada mais que um menino, igualzinho a mim. A única diferença entre esse espelho e um espelho comum era que o menino de dentro dele conversava comigo e me dava conselhos. Ele era a pessoa mais sábia que eu jamais conhecera, muito consciente de si, dos outros, sempre planejando seu futuro, buscando ser melhor e observando tudo, com o olhar atento de uma criança e a sabedoria de um ancião. Mas tudo isso estava muito próximo do fim, porque nós dois já estávamos crescidos demais. Ele, para caber no espelho, e eu, para lhe pedir conselhos a todo instante. Aproveitei então que seria o nosso último encontro, mas ele não apareceu. Tudo estava muito triste, e algo me chamou a atenção naquele cubículo mal pintado, onde eu mal cabia. Um livro. Um livro. Uma das coisas que eu mais amava nesta vida. E ainda por cima com dedicatória. Abri-o. Bases para sua conduta. Meu eu. Parti, mas deixo-te este presente. Com ele, não precisarás mais de mim, pois encontrarás o caminho da sabedoria dentro de ti mesmo. Nos veremos em algum outro lugar. Com carinho, você. Decidi, com uma tristeza imensa no peito e lágrimas escorrendo pela face, abrir o livro que meu querido amigo havia deixado como recordação. Mas havia algo estranho nesses escritos. Os conselhos, o jeito de falar. Era esse o seu segredo, a ciência do saber. Então foi isso que o tornou tão consciente,
tão desperto, tão sábio, tão ele. Era quase impossível o que estava acontecendo. Manter a mente desperta, conduzir o próprio destino, construir a própria felicidade, aproveitar o tempo. Era tudo o que fazíamos juntos. Entender o Criador por sua obra, buscar uma evolução consciente. Impossível, simplesmente impossível. Todos os ensinamentos estavam naquele pequeno livro. Para tudo isso daí, vô. Você quer que eu acredite nisso mesmo? Que existia um menino no espelho e que ainda por cima existe uma ciência com todos esses ensinamentos? Meu neto pegou o livro, agora um tanto velho e desbotado, e examinou-o. Eu sei que esse menino, ávido por conhecimento, irá perceber que só através da evolução consciente, do autoaperfeiçoamento e da autoobservação é que se pode chegar à felicidade. E que olhar-se no espelho da alma, sob a luz da logosofia, é o caminho mais seguro para tanto. Além do mais, sabe como é, né? Conselho de avô nunca falha. Obrigado. Sensacional. Obrigado. Eu não sei vocês, mas eu estou emocionada. Vamos ao quinto lugar. É o Ângelo Miguel de Carvalho Neto. O título, Princípios com Amor de Pai para Filho. Ele tem 15 anos, primeiro ano do Colégio Pedro II, Unidade Escolar Centro, Carioca, Rio de Janeiro. O meu pai falou para mim do concurso. Ele ficou sabendo de um consultório médico que ele foi e tinha um panfleto pregado na parede. Ele tirou uma foto e veio me mostrar. Aí eu resolvi fazer. No início, a capa do livro não me atraiu muito porque achei, é um livro de autoajuda. Deve ser meio chato. Aí depois que eu peguei para ler, era pequenininho, facinho, linguagem fácil que a gente entende. E os conselhos, como são do pai para filho, a gente pega rápido, não tem dificuldade, é bem legal. A questão de observar no outro o que eu posso melhorar em mim ajuda bastante, porque eu era meio, tô certo, não vou mudar. Aí ele falou lá no livro, eu realmente me toquei, que, esse é o meu defeito, deixa eu começar a ver como as outras pessoas agem, ver o que eu gosto nelas para tentar reproduzir em mim. Boa noite. O título da redação é Princípios com Amor de Pai para Filho. Vamos lá, né? Quando recebi o panfleto do concurso, pensei que o livro seria entediante, do tipo autoajuda, o qual eu leria apenas visando os primeiros lugares do concurso e a sua premiação. No entanto, me surpreendi. O livro é muito prazeroso e de fácil compreensão. Com sua leitura, recebi valorosos e úteis ensinamentos que, mesmo com o passar do grande tempo desde que a obra foi escrita, mostram-se incrivelmente atuais e muito importantes para enfrentar os naturais desafios da vida. Meu pai, que é advogado, sempre me ensinou que existem os princípios e que estes são mais importantes que as normas. É melhor conhecermos os princípios do que as próprias leis, porque estas são inúmeras e dizem respeito a vários assuntos, ou seja, representam inúmeras informações, impossíveis de serem dominadas pela mente humana. Ao contrário, quando conhecemos os princípios, que são em pequeno número, com suas lógicas, passamos a ter, no mínimo, como previsíveis os detalhes e as soluções legais. Um exemplo clássico de princípios são os 10 mandamentos de Deus, trazidos por Moisés. Muitas leis se originaram neles. As relações humanas se baseiam em princípios. O aprendizado e respeito a estes são fundamentais à formação do caráter individual e à vida em sociedade para que se dê de maneira pacífica e ordenada. Isso porque, cientes dos princípios, saberemos agir em qualquer situação que nos surjam. A adolescência,
é uma fase que pode ser definida como o momento em que nos deparamos com um conflito de princípios, testando-os e experimentando seus limites, pois ainda não sabemos qual caminho devemos seguir diante das encruzilhadas decisórias que aparecem. Daí o porquê dos jovens ficarem em constante dúvida se devem ouvir a experiência de seus pais, parentes, professores, ou se agem por mera intuição de suas próprias ideias ou copiando conduta dos amigos de idades próximas. Em meio a esse dilema, a obra serve de bússola segura, dando motivação necessária e orientação certa, mantendo elevada a autoestima daqueles que tiveram a oportunidade de lê-la. Diante disso, posso afirmar, sem receio de errar, que o livro oferta uma rara coletânea de princípios de boa conduta. Seu autor foi muito feliz em apresentar tantas e tão boas lições de forma sintética, interessante e bem ritmada. Acredito que estava ele movido pelo amor mais puro do universo, pois o livro se trata de reunião de sábios conselhos de pai para filho. Pensando em facilitar minha memorização, fiz a síntese do livro. Preenchi 2 folhas, frente e verso cada, anotando o que pretendo seguir em minha vida. Já tenho praticado diariamente a orientação de que devo pensar hoje o que farei amanhã. Também aprendi a ter uma visão sem positiva das situações e adotar um comportamento do bem. Estas práticas são efetivamente as formas mais adequadas de enfrentar os momentos de decisão, uma vez que levam, de fato, e na quase totalidade das vezes, aos melhores resultados, ainda que obtidos a longo prazo. Agora, encaro até mesmo meus erros como oportunidade de melhorar aquilo que faço. A análise crítica me dá novo ângulo de visão para enfrentar questão similar no futuro. Comprarei o livro para tê-lo fisicamente em minha estante, pois, com sinceridade, quando meu irmão caçula estiver com a idade próxima da minha, recomendar-lhe-ei sua leitura. Afinal, como disse, é amor puro. Bom, agora vamos para mais uma menina. A Isadora Cecília Salgado Gama, em 4º lugar. O título, A Busca Incessante do Conhecimento. Ela tem 15 anos, 3º ano, Escola Estadual Gregoriano Canedo, de Monte Carmelo, Minas Gerais. Ainda não conhecia a logosofia, o meu primeiro contato foi com esse concurso mesmo e eu achei uma área muito interessante e acabei pesquisando um pouco mais sobre esse assunto. O meu professor Emerson faz parte da Fundação Logosófica, então ele chegou na escola, comentou sobre o livro, espalhou vários cartazes por todos os lugares, aí ficou bem fácil de entrar em contato. Eu gostei da leitura porque eu estava numa completa desorganização, tanto mental quanto em todas as áreas. Então foi bom para eu conseguir colocar prioridades. A princípio não foi uma leitura muito fácil, eu achei um pouco estranho, assim, eu nunca tinha tido contato com livros desse gênero, mas depois eu fui gostando, me aperfeiçoando, entendendo um pouco melhor, assim. Antes de ler o livro, eu achava que eu precisava de arrumar alguma forma para me sentir mais tranquila e mais organizada, porque eu sou muito desorganizada. Então, depois eu fui conseguindo estabelecer muitas coisas na minha vida, organizar muitas coisas mesmo. Boa noite. O título da minha redação é A Busca Incessante do Conhecimento. É realmente incrível quando folhas de papel escritas por autores geniais podem mudar decisivamente o rumo da história de alguém. Comecei a ler o livro Bases para a Sua Conduta em um momento em que buscava ser diferente. Sentia-me acomodada demais para um adolescente. Afinal, é justamente nessa fase que devemos contestar, não por querer irritar os mais experientes, mas para
propor uma análise de ideais, tanto dos que ainda não tiveram oportunidade para conhecer a alma da existência, quanto dos que já a conheceram, mas se habituaram aos seus conceitos. Eu não fazia ideia de como sair da minha zona de conforto. Porém, ao iniciar a leitura, percebi que ali estava exatamente o que eu buscava, o alicerce para me tornar um ser humano melhor na vida, na escola e na minha futura profissão. Creio que momento mais oportuno não haveria de acontecer. Ao compreender de fato todo o teor do que estava escrito, me perguntei como palavras tão simples podem produzir ensinamentos tão majestosos. Senti-me como uma criança, quando observa e entende as coisas pela primeira vez, com aquele entusiasmo, pureza e curiosidade que só uma criança é capaz de ter. Entretanto, eu não sou mais uma criança e já adquiri um conhecimento prévio sobre todas as coisas. Perdi a bela capacidade das crianças de observar e ter aquele entusiasmo ao descobrir algo tão encantador. Nunca tinha me dado conta de como o conhecimento é belo, fantástico e mais todos os adjetivos bonitos que existirem sobre a Terra. É tudo magnífico no papel. Mas, apesar disso, é difícil colocar os ensinamentos e todo o conhecimento na prática. Não por eles serem difíceis, muito pelo contrário, mas pelos problemas que o mundo enfrenta. O livro me despertou uma vontade de mudar, não só interiormente, mas tudo ao meu redor. Infelizmente, me dei conta de que, no mundo em que vivemos, as pessoas não querem buscar o conhecimento, não querem se tornar pessoas melhores e que também passamos a idealizar uma felicidade. Para alguns, a felicidade é construída na riqueza monetária. Quanto mais gananciosos forem, mais felizes serão. E a realidade se encontra bem distante disso. É revoltante saber que vivemos em um sistema em que a ganância e o poder nas mãos de alguns, que não possuem discernimento suficiente, geram fome, doenças e mais uma infinidade de coisas ruins para milhares de pessoas no mundo todo. A busca da felicidade está dentro de nós. Não existe dinheiro que pague a riqueza da alma. O crescimento espiritual e intelectual devem caminhar juntos. Começam dentro da nossa consciência e devem expandir-se aos nossos próximos. Creio que mudanças pequenas dentro da nossa sociedade podem, sim, transformar os problemas atuais em solução. Uma pequena demonstração de afeto entre a família e conversas produtivas com os vizinhos são exemplos que podem transformar vidas. E, nessa busca incessante por manter a chama da felicidade sempre acesa, não apenas para mim, mas para o proveito dos que me cercam, pretendo continuar seguindo os ensinamentos do mestre Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Bom, agora o terceiro lugar ficou para Letícia Souza da Costa. O título é Plenitude. Ela tem 17 anos, terceiro ano, do Centro Educacional Missão de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro também. Mas ela não pôde vir. Então, quem vai ler o trabalho dela é a Karina, para que a gente veja a maravilha também que ela escreveu, que emociona. Tá aí a Letícia. Bom, deu para vocês terem uma noção da dificuldade que a gente teve, né? Deu. Plenitude. Quando criança, o primeiro ensinamento de que me recordo foi dado por minha mãe. Em sua sabedoria, ela disse que
o ser humano deve ser completo. E assim me vi ávida pelo conhecimento, por essa plenitude de que ela me falara. Não contente com os limitados trilhos que a escola me oferecia, aprendi por minha própria conta a ler e a escrever. Estava eu, então, apta a mergulhar de vez nesse açude inesgotável de encadernados e brochuras, sedenta por ter em minhas magras mãos o conhecimento. Aos poucos, fui percebendo que o que buscava era grande demais para meus dedos finos. Mas havia em mim um reservatório que nunca se saturaria, pois minha mente fora forjada para isso, e nela eu depositei todos esses tesouros. Nesse mesmo tempo, me disseram que eu era o futuro da nação, do mundo. Muitos foram os colegas que descartaram essas palavras sem deixá-las enraizarem em seus corações. Mas eu as acolhi em meu peito, aberto e faminto. As acolhi e jurei ser digna de tal responsabilidade. Ler Bases da Conduta... Não, em Bases da Conduta, vi retratado com primazia o que minha mãe me ensinara quando ainda precisava se ajoelhar para alcançar meus olhos. Descobri um caminho que conduz ao autoconhecimento e mostra que a busca pelo que satisfaz a mente e o físico, a descoberta das aptidões e o exercício dessas, o aprimoramento dos talentos e a percepção de nossa capacidade são artifícios de suma importância para crescermos como pessoa. Assim, vi nos ensinamentos de Pecote uma rota para seguir e conquistar aquilo que há muito me fora confiado, o futuro. Pecote ensina que o ser humano não cresce como indivíduo se permanecer estagnado, no conformismo que o mundo prático prega. Ele nos encoraja a ter em nossa vida foco e determinação para que não nos percamos nas comodidades que essa nova era oferece. E é esse foco e ardor que resolvi adotar em meus passos. Pecote traz ainda o estudo como mais do que mera obrigação acadêmica, e sim como base essencial para a formação do caráter e dos valores do indivíduo. As relações que estabelecemos em sociedade, a harmonia em nosso lar, nossa abertura ao amor e as coisas que trazem o bem e a paz interior, tudo isso mostra nossa evolução como humanos e, por conseguinte, afeta os que estão ao nosso redor, enchendo-os de vontade de entrar também nesse rio tão caudaloso, rumo ao que engrandece nossa alma, o conhecimento adquirido. Mas, muito mais do que possuir o conhecimento, devemos aplicá-lo. A sabedoria não é material para que ousemos declarar sua posse. Ela é bem mutável e inconstante, bem eterno e incorrompível. Assim, devemos vivê-la e procurar aperfeiçoarmos também a forma como o fazemos. Não disserto sobre essas coisas por achar belo e motivador, mas tomo todos esses ensinamentos como base para a minha conduta. Desejo ser realmente o futuro, mas um futuro pensante, com iniciativa, com voz. Assim, alio minha paixão pelo conhecimento à rota traçada por Pecote e decido erguer a tocha logosófica e acender a esperança que se ofusca sobre a condição humana. Parabéns a Letícia. O prêmio da Letícia vai ser enviado para ela, também vai ser despachado para ela. Mas nós vamos homenagear a Letícia. Bom, agora a segunda colocada, que é a Bianca Santana Ceruti. O título, Transbordar da Alma, 16 anos, segundo ano, Colégio Professor Ascendino Reis. Ascendino Reis, de São Paulo, São Paulo.
concurso eu fiquei sabendo pelo Facebook. Assim, foi bem por acaso. Eu estava procurando as coisas no Facebook e do nada eu achei lá o concurso e me interessei e participei. Eu fiquei tentando decifrar, né? Tipo, logosofia. Eu fiquei, Sofia, sabedoria. Logo, imagem, assim, eu fiquei pensando umas coisas assim, né? Eu fiquei pensando, aí depois eu fui olhar, né? Fui procurar e eu vi o que era e eu achei legal, assim, né? O que mais me atraiu foi o nome do livro e a chance de conhecer uma filosofia nova, né? Uma coisa nova. O Base para a Sua Conduta, tipo, é um nome bem forte e acaba te atraindo, né? Pra, assim, saber coisas, assim, pra sua vida, assim, pra você aplicar mesmo. São fragmentos de cartas, né? Que ele fez pro filho dele. E então, tipo, trazem muitos ensinamentos, muitas coisas assim que tipo, você aplica realmente na sua vida e você fala assim, nossa, isso eu posso melhorar, eu posso aplicar isso em tal coisa, e você acaba se pegando assim, né? Isso tá errado, eu tenho que fazer desse jeito, que desse jeito eu posso melhorar, eu posso me transformar em alguém melhor e fazer da minha vida uma coisa melhor. Boa noite. O título da minha redação é O Transbordar da Alma. Nos dias de hoje, somos bombardeados a todo instante por notícias ruins e pela falta de respeito mútuo crescente por todos os lados. As pessoas se submetem aos valores gastos de uma sociedade passiva diante da manipulação da mídia e de toda a ilusão que ela oferece. Fugindo de tudo o que lhes traz o verdadeiro conhecimento e correndo para os braços da ilusão de uma vida inteiramente limitada, nossos super-humanos estão cada vez menos poderosos. Carlos Bernardo Gonzalez, através de seus conselhos, nos abre os olhos para o mundo além do qual estamos acostumados. Um mundo no qual o valor da vida é valorizar a si mesmo e respeitar os demais. Dando-lhes a oportunidade de se reerguer, de iluminar seus olhos diante de novas expectativas de vida, de valores que irradiam bondade e uma superioridade divina. Bases para a Sua Conduta é um livro de ideias e ideais baseados no estudo do ser. Ser é conhecer, conhecer a si mesmo. Ser é ter a capacidade de mostrar ao mundo uma força capaz de mover qualquer obstáculo. Ser é iluminar a si mesmo e a todos os que estão em volta. Ser é encontrar-se verdadeiramente. Ser é viver eternamente à procura de sua essência, da essência da felicidade que lhe serve de alicerce. Ser é lutar pela verdade existente dentro de cada ser humano, dentro de si mesmo. Gonzalez nos leva, durante alguns minutos, a um mundo de sonhos que se interliga com a realidade fajuta na qual vivemos. Sonhos que podem nos ajudar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Através de seus conselhos, podemos enxergar o grande homem que existe por trás de cada palavra, inspirando-nos a viver de acordo com os conselhos que nos deixou e dar graças por tê-los recebido. Com o novo mundo em mãos, somos desafiados a colocar em prática uma nova forma de vida, uma vida de felicidade e amizade, uma vida bela e serena, uma vida que exemplifica uma nova era dentro de cada um dos seres, uma mudança interna que poderá ser refletida nos demais, uma vida de mudanças e perseverança, uma vida para ser compartilhada com futuras gerações, gerando um mundo de mentes abertas e corações alados, um mundo de sonhos, o mundo dos sonhos, um mundo de bases bem construídas e eleitas, de acordo com sábios conselhos generosamente cedidos ao mundo por uma alma livre de toda a poluição que cobre o nosso espírito e a vontade que ele tem de tomar forma, voar de dentro para fora, a vontade de mudar, iluminar e crescer, transbordar. Agora, vamos ao primeiro lugar. É a Marina Rafaela Betaglio. O título é Abridor de Olhos. Ela tem 16 anos, primeiro ano do Colégio Santa Catarina de Petrolina de Goiás.
Marina, ela é escritora. Ela já tem 3 livros. A nossa psicóloga que leu o livro e falou, nossa, a Marina é fantástica. A forma, a literatura dela é muito boa, né? Eu encontrei o cartaz do concurso atrás da porta da minha sala. Eu achei o livro muito interessante, assim, por ser básico para a sua conduta. Eu pensei, gente, eu sei lá, eu acho que eu preciso de ajuda. Eu estava numa época meio complicada, indo na psicóloga da escola, ela estava me orientando muito por causa disso. Mas o livro foi 100% melhor porque eu aprendi a lidar com muita coisa que antes eu não tinha ideia de como lidar. Eu era uma pessoa muito fechada, eu era introvertida, eu não sabia brincar, eu achava que na visão das pessoas eu era um problema, assim, alguém a ser evitado. E na verdade aquilo foi uma barreira que eu construí. Eu não achava que ele fosse falando de Deus. Porque pra mim ele ia ser outro cientista tentando me dizer como lidar com outras pessoas. E eu não queria isso. Eu queria uma solução para o meu problema, uma solução que eu entendesse. E quando ele citou Deus e falou que Deus era uma chave importante para me lembrar de quem eu sou, se eu sempre lembrasse dele e de quem eu sou, eu nunca ia estar perdida. Então, aquilo foi muito confortante para mim. Foi um livro de muita ajuda e de muito entendimento para mim. Eu cresci muito, eu devo ter crescido uns 3 anos lendo. Boa noite. O título da minha redação é Abridor de Olhos. Viver sempre me fora uma ideia apavorante, porque em todos os lugares para onde eu olhava, me lembro de encontrar arrependimento e frustração. E como consequência, desenvolvi o terrível medo de errar. Não esperava algo desse livro. Na verdade, a única coisa que eu esperava era outro autor céptico, pensador e descrente. Um daqueles cientistas que não acreditavam em nada. Outro inimigo da religião, mais alguém tentando me ensinar como viver. Mas eu não queria errar por viver como outra pessoa achava que eu deveria viver. Foi a criatura preconceituosa e imatura que eu era que me fez inicialmente julgar o livro pela capa. E a eu insensata julgou o autor erradamente. Então eu torci o meu nariz, me encorajei e fui ler o livro. Minha impressão ruim quebrou-se justamente na primeira página. Pois jamais se esperava que ele citasse Deus. Cientistas não costumam citar Deus. Filósofos não costumam dar crédito algum a Deus. E aquilo me despertou. Eu estava mudando de ideia e isso era algo bom. Isso era algo bem raro para alguém com a cabeça dura que eu costumava ter. Foi bem ali, naquela página, que a minha mudança interna começara. Eu estava começando a penetrar nos princípios da logosofia, mesmo sem ainda entender o que era. O que me faltava era gosto pela vida. A escuridão das meias verdades das pessoas havia matado minha paixão. Aquela paixão que as pessoas deveriam ter pela vida. Eu simplesmente não queria viver. Tudo o que eu sabia sobre a vida é que ela me engoliria depois do colegial e eu não teria tempo ou gosto para mais nada. Eu temia isso, eu repugnava essa ideia, eu odiava essa mentira. Cada palavra desse livro me veio como uma luz no fim do túnel. A proximidade do autor e a verdade nas palavras dele me arrancaram do poço. Todos os dias eu era bombardeada por uma tonelada de opiniões e informações que tentavam me dizer como eu deveria ser. Hollywood e mídia, eternas adoradoras da beleza exterior, estavam tentando me transformar em uma boneca de plástico. As pessoas queriam que eu fosse do jeito que elas precisavam, e eu continuava nessa bagunça tentando ser alguém. Não me lembro de conhecer alguém que me estimulasse a desenvolver minhas virtudes, meu interior e meu caráter. E o autor desse livro, sem me conhecer, conseguiu alcançar essa válvula solta na minha cabeça. Me fez ignorar a pressão exterior e olhar para dentro de mim, acionando minha consciência. Mais do que isso, ele fez brotar em mim o desejo de lutar pelo meu desenvolvimento interior e me fez ter orgulho de ter escolhido jamais ceder à opressão da juventude, dos padrões ou da mídia. Definitivamente, o que há por dentro ganhou sentido. E isso foi como um farol que iluminou meus pensamentos, uma luz no fim do túnel dos conflitos humanos. Os princípios da logosofia estavam se fixando em minha mente, e eu estava percebendo isso à medida que aquela vontade de melhorar estava se desenvolvendo dentro de mim. Precisava de uma mudança, e eu mudei. A eu preconceituosa morreu.
E aprendi que a chave de tudo está dentro. Desenvolver meu espírito e minhas virtudes para me conduzir pelas vias retas dessa vida. Esse livro deveria ser uma leitura obrigatória para quem está entrando no labirinto encantado da vida, que pode ser apenas confuso, mas que se transforma facilmente em um culto sombrio ao desconhecido. As chaves para todas aquelas pequenas portas estão expostas neles. Chaves que às vezes morremos sem encontrar. Essas chaves, e obviamente a gratidão que desenvolvi pelo autor, são coisas que levarei até o fim dos meus dias. Quero viver. E isso foi o que aprendi com esse livro. Quero viver porque agora sei como ser feliz. Tenho de volta a minha paixão pela vida. Bom, agora, depois de tanta emoção, né? Tá todo mundo aqui chorando, os pais emocionados, todos nós, né? Muito emocionados. Bom, agora eu vou chamar o Dr. Valdenir. Ele vai ler para a gente, para encerrar, 3 cartas personalizadas que a Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana vai entregar a cada aluno, a cada professor e a cada escola. A primeira é a carta para o aluno. Hoje é dia de festa na Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana. Comemoramos nessa data o 111º aniversário de nascimento do grande humanista e educador Carlos Bernardo Gonzalez Pecote Ransol, criador da Logosofia. Em 1930, com apenas 29 anos, escolheu o dia 11 de agosto para abrir as portas de sua escola e apresentar à humanidade uma nova concepção de Deus, do homem e do universo. Escolhemos esse dia para premiar os vencedores do concurso literário jovem por uma razão superior. O seu nome, assim como o dos demais premiados, ficará gravado de forma indelével na história da obra logosófica. A emoção que todos nós, docentes desta nova ciência, estamos sentindo neste momento é imensa. O trabalho de seleção das 10 melhores redações, enviadas por mais de 4.000 jovens de todo o Brasil, foi um labor hercúleo, mas que nos trouxe muitas alegrias. Pois, ao ler cada texto, sentimos que a essência dos conselhos que Gonzalez Pecote escreveu a seu filho foi captada pela sensibilidade dos jovens participantes. Parabéns por esta belíssima conquista. Desejamos que as imagens vividas nessa cerimônia, na filial do Rio de Janeiro, sejam guardadas em sua recordação e conservadas permanentemente frescas em sua consciência, que é o livro da vida. Humanidade nascente, esplendor e espuma das idades futuras. A você está reservada a aventura de viver uma nova vida e experimentar coisas maravilhosas, nos ensina Gonzalez Pecote. Com sinceras manifestações de autoestima, subscrevemos-nos. Valdenir, presidente do Conselho de Administração, e Sebastião Pádua, reitor da filial da Fundação Logosófica do Rio de Janeiro. E esta é a carta ao diretor da escola. A Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana, celebrando seu 82º aniversário, teve a satisfação de incluir em sua agenda comemorativa a premiação dos 10 vencedores do concurso literário jovem
sobre o livro Bases para a Sua Conduta, do escritor e educador Carlos Bernardo Gonzalez Pecote Ransol. Parabenizamos sua escola pelo desempenho da aluna, vai a todos, né? Cuja redação, não, da aluna Marina Rafaela Betaglio, cuja redação foi a primeira colocada. Fato que exalta a nível nacional o belo trabalho realizado pela equipe docente dessa instituição de ensino. Isto significa que esta escola não só valorizou o esforço de seus alunos, como foi capaz de proporcionar aos seus discentes as condições de entender e valorizar os elementos fundamentais presentes nesta obra do criador da logosofia. Gonzalez Pecote, ao presentear o comandante da Escola Naval do Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1957, com um dos livros de sua vasta bibliografia, escreveu: Desde o princípio, acreditei ser um dever manter informadas as pessoas mais representativas da cultura, tanto de meu país como do estrangeiro, sobre estas concepções, tão necessária nos tempos que correm para encaminhar o processo de formação mental, moral e espiritual da juventude. Aproveitamos para registrar o apoio das secretarias de educação a este concurso literário e a participação de um número considerável de escolas de ensino médio de todo o Brasil, envolvendo mais de 4.000 alunos. Foi uma eloquente resposta ao pensar e sentir deste grande humanista. Agradecemos e saudamos a todos os docentes dessa escola, enviando nossas sinceras manifestações de autoestima. E esta, aos pais, né? Ao professor. É isto, ao professor. Isto. Prezado professor. Interessante, fiquei achando que tinha que ter uma carta aos pais também. Eu fiquei aqui dentro de mim e disse assim, mas não é aos pais? É ao professor e aos pais, né? Mas as palavras são dirigidas ao professor. Neste 11 de agosto de 2012, data em que comemoramos os 82 anos da logosofia no mundo e o nascimento do grande pensador e humanista Gonzalez Pecote Ransol, um de seus alunos recebe o merecido prêmio pela excelente classificação alcançada no concurso literário jovem sobre o livro Bases para a Sua Conduta, promovido pela Fundação Logosófica em prol da superação humana. Hoje, docentes e discentes estão reunidos para celebrar o fruto do esforço, do empenho e da constância de um seleto número de seres que busca realizar em si mesmo o ideal supremo, o saber sábio, razão de ser da existência do homem na Terra. Para você, selecionamos estas palavras, retiradas de uma conferência publicada no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes do que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar para gerações futuras um mundo melhor. Recolha da essência destas palavras o seu merecido prêmio. Parabéns. Obrigado, boa noite. Bom, agora eu vou chamar aqui no palco uma pessoa especial, que é o pai da Marina, a primeira colocada,
Ele quer proferir algumas palavras, o senhor Piero Betaglio. Por favor, 1 minutinho. Quanta emoção, hein? Eu pedi para poder agradecer a todos os organizadores de ter feito esse concurso, mas depois de tudo isso eu agradeço de verdade per il contatto che noi tivemos con la logosofia, che até ontem não conhecíamos, e per pedir a eles de continuar, perché eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria conhecer e aplicar. Ok. Obrigado. Agora, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal da internet. Boa noite a todos e convido todo mundo para um lanche delicioso lá embaixo no pátio. Obrigada pela presença.